Olá, eu sou a Rebeca, sou enfermeira aqui na Simples, consultoria de seguros e benefícios. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje e discutir a prevenção e partilhar informações é sempre de extrema importância para nós. Esperamos que o conteúdo abordado sobre prevenção de doenças renais seja enriquecedor e lembrando que é sempre imprescindível buscar uma melhor qualidade de vida. E um pouco sobre mim, eu sou graduada em enfermagem desde 2014, fiz algumas especializações e hoje eu atuo na atenção primária à saúde e também na saúde suplementar do país. Meu grande desafio é sempre capacitação e desenvolvimento continuado. E aí, neste mês de maio, nós vamos falar sobre a prevenção de doenças renais. E afinal, para que servem os rins? As glândulas que chamamos de rins possuem o formato de um feijão e estão localizados na região lombar ao lado da nossa coluna, uma esquerda e outra direita. Eles têm a coloração vermelho escuro e pesam aproximadamente 150 gramas cada. Os rins são órgãos incríveis e eles desempenham uma quantidade enorme de tarefas que direta ou indiretamente nos mantêm vivos. Apesar de relativamente pequeno, esses órgãos eles são importantes e eles desempenham 4 funções principais, sendo elas a primeira, filtrar o sangue do corpo. Todas as impurezas que são coletadas no processo de ureia, amônia, resíduo de drogas e outros são misturados com águas, enviados para a bexiga e eliminados na nossa urina. Eles equilibram e fazem parte de elementos necessários para a saúde. As glândulas, elas retiram o excesso dessas substâncias e jogam fora pela urina, garantindo que tudo esteja em perfeito equilíbrio. Além disso, os rins são responsáveis por regular os níveis de ácidos básicos, como o nosso pH, mantendo ele sempre constante e no valor adequado. Ajudam no controle da pressão arterial. Caso os órgãos sintam que os líquidos estão passando em um ritmo não satisfatório, os rins podem reter e até eliminar água, ou aumentar a produção de sangue, estabilizando o fluxo. E eles também regulam a formação do sangue e dos ossos. Eles produzem substâncias muito importantes para o nosso corpo, como a eritropoetina, que participa na formação de glóbulos vermelhos para o nosso sangue, e a vitamina D, que auxilia na absorção de cálcio para o fortalecimento dos ossos. E por último, a renina, que também ajuda a regularizar a pressão arterial. E aí nós vamos ver as principais causas dos problemas renais. A primeira delas é a hipertensão arterial sistêmica. A pressão arterial alta, ela é uma condição sem cura que causa problemas de saúde em várias partes do corpo, inclusive nos rins. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a pressão arterial é responsável por aproximadamente 35% dos casos de doenças renais crônicas do país. Prejudica as atividades do rim e, uma vez que eles trabalham no controle da pressão, acarreta-se uma bola de neve. E a pressão alta, ela atrapalha também o funcionamento, diminuindo o controle da pressão, aumentando ainda mais a funcionalidade dos rins. E aí nós temos o diabetes mellitus. Diabetes é uma condição de saúde que o corpo não consegue mais transportar a glicose do sangue para as células, fazendo com que haja um acúmulo enorme de glicose na corrente sanguínea. Esse excesso começa a grudar na parede das artérias e veias, aumentando a pressão arterial e desenvolvendo também a hipertensão. E ela também entope vasos sanguíneos dos rins, piorando o sistema de filtragem do sangue. A idade, ela também aumenta a chance de desenvolvimento de problema nos rins. Os rins, eles perdem, em média, 1% das suas funções anualmente após a pessoa atingir 40 anos. Aproximadamente 31% dos brasileiros que sofrem de insuficiência renal possuem mais de 65 anos. E aí nós temos os tabagistas. O cigarro, ele oferece riscos astronômicos à saúde do corpo, inclusive para os rins. Além de aumentar a pressão e aumentar o risco de desenvolvimento de algumas doenças, o consumo de tabaco pode bloquear os vasos sanguíneos dos rins, dificultando o trabalho de todos os órgãos em geral. E por último, os fatores congênitos hereditários. Algumas doenças e insuficiência renais estão conectadas com um histórico familiar. Outro problema também que pode ser desencadeado de uma forma congênita é a formação de cálculos renais nos rins. A insuficiência renal ela ocorre de forma silenciosa.
Quando os sintomas mais claros das doenças renais começam a aparecer, os rins já estão trabalhando com 15 a 20% de sua capacidade. E agora nós vamos falar quais são os principais sintomas das doenças renais. O primeiro deles são as mudanças na urina. Espuma, alteração de cor e até presença de sangue na urina são sintomas presentes em pessoas que estão desenvolvendo problemas renais. Dores nas costas. Um dos sintomas mais comuns de sobrecarga e mau funcionamento dos rins é a presença de dores frequentes na parte inferior das costas, logo abaixo das costelas. Além de ser mais fácil de perceber, ele é um dos primeiros sintomas em que uma pessoa com problema nos rins presencia. Aí nós temos edema no corpo. Quando os rins não conseguem trabalhar corretamente, todo o excesso de líquido que seria removido do corpo por eles fica acumulado, causando inchaço nas mãos, pés, pernas e no rosto. O inchaço costuma ser um sintoma apenas em casos onde o dano nos rins já é muito avançado, tendo que ser tratado imediatamente. Fraqueza. Os rins, eles produzem hormônios importantes para a produção de hemácias, glóbulos vermelhos, que são as células que compõem o nosso sangue e que estão responsáveis pela oxigenação do corpo. Quando os rins eles não estão funcionando bem, a produção de hemácias cai, diminuindo a oxigenação interna e fazendo com que a pessoa se sinta fraca e cansada depressa. Quais são as doenças e problemas renais mais comuns? A primeira delas é o cálculo renal, que ele é conhecido como pedra nos rins. É uma condição onde as pedrinhas são formadas dentro dos rins e acabam obstruindo o ureter, que é o canal que transporta a urina até a bexiga. Já que o canal é muito estreito e as pedrinhas muito duras, os cálculos renais podem causar dores extremas, comparadas às dores do parto. Quando não bebemos água o suficiente, aumentamos a chance de desenvolvermos pedras nos rins. Por isso é muito importante a ingestão desse líquido. Lembrando que os cristais produzidos são acúmulos de minerais como cálcio e ácido úrico, que não são eliminados pela urina quando o corpo não recebe água suficiente. A sua eliminação ela pode ocorrer através da urina ou utilização medicamentosa ou algum tratamento cirúrgico. E aí nós temos a pielonefrite, que é uma infecção renal geralmente causada por uma inflamação na bexiga, chamada de cistite, que acaba subindo o sistema urinário, alcançando um ou ambos os rins. A pielonefrite tem alguns sintomas como dores renais, febre, dificuldade para urinar, vontade frequente de ir ao banheiro, e são os primeiros sintomas a ser apresentados. O tratamento ele pode ser feito através de antibióticos em casos mais leves e pode acarretar em internamento hospitalar em casos mais avançados. As mulheres devem ter cuidado dobrado com a pielonefrite, pois a uretra feminina é menor do que a masculina, aumentando as chances de infecções no sistema urinário. E aí nós temos a doença renal policística, que é o crescimento descontrolado de inúmeros cistos, pequenas bolsas cheias de líquidos. Quando os rins não conseguem trabalhar corretamente, todo excesso de líquido que seria removido pelo corpo fica acumulado, causando também um inchaço nas mãos, pés, pernas e rostos. O inchaço costuma ser um sintoma apenas onde os danos dos rins já é muito avançado, tendo que ser tratado imediatamente. Tumores nos rins. Uma das doenças renais mais raras são os tumores nos rins. Podem ocorrer pela alta frequência de cisto nesses órgãos. Podem ser benignos ou malignos, mas possuem grande chance de cura se tratado no início. A insuficiência renal aguda, que ela tem perda das funções de uma hora para outra, todas as substâncias e líquidos que seriam filtrados continuam no corpo. A insuficiência renal aguda pode se desenvolver em poucas horas e mais tardar em apenas alguns dias. Pode ser letal e deve ser tratada no momento que for identificada, pois a situação ela é irreversível. Os seus sintomas mais comuns são diminuição na produção de urina, inchaço nos pés e pernas e mãos, cansaço, sonolência, fraqueza. E aí a gente parte para um caso mais grave, que é a insuficiência renal crônica. Uma pessoa ela, diagnosticada com insuficiência renal crônica, ela deve tratar do seu corpo e mudar hábitos para garantir uma vida mais longa e de qualidade. Tratar uma insuficiência renal crônica deixa de ser uma questão de saúde e se torna uma questão de sobrevivência. Lembrando que essa doença ela consiste na perda constante e irreversível das funções dos rins. Os rins operam com muita dificuldade de suas funções, resultando na falência renal.
É considerada crônica qualquer tipo de lesão renal que tenha seu quadro piorado ou mantido durante 3 meses sem sinalizar melhora. A batalha de uma pessoa com insuficiência renal crônica nos rins é diária e árdua, mas ela é necessária. E aí nós temos outras condições. A hipertensão arterial sistêmica, que é responsável por 35% dos casos de insuficiência renal crônica, fazendo com que o sangue passe rápido demais pelos rins, atrapalhando o funcionamento dos órgãos, podendo causar lesões. O diabetes mellitus, que o sangue fica com níveis de glicose muito alto. O excesso de açúcar ele começa a se acumular nos vasos sanguíneos e do rim, o que pode entupir as veias por onde o sangue é filtrado e causar essa doença. Idade avançada. Aproximadamente 31% dos brasileiros com problemas renais possuem mais de 65 anos. Pessoas que tiveram hábitos ruins ao longo da vida, como beber, fumar, têm ainda mais chances de apresentar insuficiência renal crônica. Obstrução dos canais urinários. Doenças ou condições que dificultem o sistema urinário, como câncer de próstata, hiperplasia, pedra nos rins e afins, podem sobrecarregar e dificultar as funções nos rins. Se houver alguma obstrução dos canais, os rins começam a não conseguir filtrar tudo e podem não dar conta de fazer suas funções. E agora a gente vai falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico das doenças renais, ele ocorre de forma progressiva e ele pode ser identificado por um médico nos estágios iniciais. Faça os seus exames de sangue para checar as dosagens de creatina e ureia no sangue. A quantidade dessas substâncias é regulada pelos rins que descartam o excesso delas. Se o exame de sangue apontar que a ureia e a creatina estão presentes no sangue em níveis maiores que comuns, é uma indicação que talvez os rins não estejam conseguindo fazer bem as suas funções. E por que essa doença ela precisa ser tratada? Nossos órgãos dependem de que os rins consigam filtrar todas as impurezas e excessos para os líquidos funcionarem bem. Se os rins não estão trabalhando conforme deveria e nada é feito sobre o assunto, o corpo não aguentará e as mudanças ocorrerão. E agora a gente vai falar sobre os tipos de tratamento. A gente tem um tratamento conservador, que é realizado por meio de orientações, medicamentos e dieta, visando controlar as funções dos rins que já têm perda crônica e irreversível, tentando evitar o máximo possível o início da diálise. O transplante renal, onde o paciente ele tem que fazer uso de medicações que inibem a reação do organismo contra micro-organismos estranhos, nesse caso, o rim de outra pessoa. Para evitar a rejeição do novo rim, necessita-se de acompanhamento médico e contínuo. Ele é feito, obviamente, por meio de uma cirurgia e de um paciente que recebe um rim de um doador vivo ou um próprio cadáver. Diálise peritoneal. A diálise peritoneal é feita com a colocação de um líquido extremamente limpo dentro da cavidade abdominal, que é o peritônio, através de um catéter. O líquido ele deve permanecer por um período determinado pelo médico e quando ele for retirado, vai trazer junto com ele as toxinas e o excesso de água e sais minerais. Essa diálise permite que seja feita em casa, após o treinamento do paciente e seus familiares. Hemodiálise. Realizada por meio de uma filtração do sangue. Esse sangue ele é retirado pouco a pouco do organismo através de uma agulha especial para a punção e de uma fístula arteriovenosa, ou um catéter localizado numa veia central do pessoa. Depois de limpo, o sangue ele volta para o corpo através da fístula ou do catéter. É realizado em clínicas especializadas, no mínimo 3 vezes por semana, e tem uma duração aproximadamente de 3 a 4 horas. E o que muda nesses pacientes que são dependentes desse tratamento? Primeiro de tudo, mudança de hábitos. Dieta controlada com baixos níveis de sal, evitando com que os rins se esforcem demais e fazendo com que o sangue não acumule substâncias em excesso. Exercícios físicos com cautela. Por 2 motivos. O paciente que possui insuficiência renal crônica, ele costuma se sentir mais fraco por causa do tratamento, por causa da mudança da alimentação e dos medicamentos. Atentar-se para sessões de diálise e hemodiálise. Medicamentos e sessões dessas terapias fazem com que seja difícil manter uma agenda ativa, pois por muito tempo o dia do paciente tem atividades acumulativas para esse tratamento. Participação ativa na vida do paciente, oferecendo atenção, carinho e companhia.
E como os exames de rotina ajudam na prevenção? As doenças renais, elas são graves e se não houver a devida atenção, tem potencial para causar grandes complicações. Nesse sentido, a prevenção é a melhor alternativa para permanecer saudável e evitar qualquer risco. Elas são de fato sérias e exigem cuidados especiais. Se deseja ter uma vida saudável, livre-se de problemas nos rins, melhore o seu bem-estar, modifique hábitos, faça exames preventivos e mantenha uma rotina saudável. E claro, tenha sempre um diagnóstico precoce do que vier a ser. Faça os exames, principalmente de proteína na urina, creatina no sangue. É essencial para avaliar se seus rins estão funcionando adequadamente. Muitos tipos das doenças renais, eles podem ser prevenidos, retardados e controlados quando medidas apropriadas de prevenção estiverem efetivamente implementadas, como os estilos de vida saudável, utilização de água potável, exercícios, limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar o uso grande de quantidades de analgésicos e, claro, controlar o tabagismo. Ou seja, é uma forma para monitorar a saúde de maneira abrangente e garantir que nenhum problema evolua para casos graves e difíceis de tratamento. E lembrando que a vitória contra a doença renal começa na prevenção. Eu quero agradecer a participação de todos. Até a próxima, deixe umas referências e tchau!